Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Fernando Pompeu, sócio da Brasil Trustee, uma empresa que trabalha com administração judicial. Ele também é presidente da Comissão de Insolvência lá da OAB de Campinas e também tem o próprio escritório de advocacia. Fernando, obrigado. O tema do programa é falar um pouco sobre casos de virada de mesa e também sobre história de pessoas que trabalham nesse meio, nesse mercado de reestruturação, turnaround, empresarial. Queria que você contasse um pouco aí, por favor, da sua história. Que você faz, qual que é a sua atuação, falar um pouco para a gente também como é que funciona a atuação de um administrador judicial, né? Então, por favor, fique à vontade aí, o espaço é seu. Poxa, bom, em primeiro lugar agradeço o convite, agradeço aos telespectadores que estão assistindo, né? E, bom, falando um pouquinho da história, eu sou formado em Direito, mas eu sempre fui interessado em diversas áreas. Então, como eu costumo falar para os meus alunos, por exemplo, tem muito advogado que fala que não gosta de matemática, né? Eu acho isso péssimo. Acho que o advogado tem que ser apaixonado por matemática, porque ele lida com números, lida com patrimônio, etc. Então, eu não sou só focado na área jurídica, mas sempre gostei bastante da área de gestão, da área de economia, área literária. Então, falando um pouquinho da minha história, eu vou falar da faculdade para frente. Eu me formei em Direito, mas paralelamente sempre gostei de escrever, desde os 15 anos de idade. Publicava artigos num jornal lá de Campinas, sou de Campinas, né? Apesar de ter passado uma temporada em São Paulo, mas sou de Campinas. Então publicava, começando com notinha de opinião do leitor, passando depois convidado para publicar na página de opinião, e eu percebi que a escrita era uma paixão, né? Então tive até aquela dúvida, poxa, fazer jornalismo, direito... Pensava até em engenharia, tem até uma história assim, mas se for contar aqui, a gente fecha a porta e fica horas. Sabe a decisão de ter feito engenharia. Né? Mas gosto, né? Enfim, então acabei indo para a área jurídica, porque por essa paixão pela leitura, pela escrita, e também por ter esse viés, né? E depois de formado, caminhei por escritórios de advocacia de todos os portes, fui depois para departamentos jurídicos de diversos portes, e na história, posso dizer, mais recente, trabalhei numa grande instituição financeira, começando como advogado, depois me tornei gestor. Nessa área de alguma correlação com recuperação de crédito? Recuperação de crédito. Recuperação de crédito. É até interessante contar essa história, porque comecei numa área que muitas pessoas conhecem, que é cobrança judicial. Então, monitória, ordinária de cobrança, execução, busca e apreensão, reintegração de posse, discussões de contrato. Mas também tinha recuperação judicial e falência. E eram temas que eu já tinha lidado em trabalhos anteriores que eu gostava muito. Mas geralmente as pessoas têm medo, né? Falam, poxa, uma falência, imagina aquele processo gigantesco, cheio de ácaro, que na época era processo físico. É um tabu, né? Falar falência. Né? A pessoa tem medo até de falar falência. Medo, né? de olhar, medo de mexer nisso. E, na verdade, era um assunto que eu gostava bastante. Então, surgiu uma oportunidade de montar a primeira equipe especializada em recuperação judicial e falência do mercado financeiro. Olha que legal. Nessa instituição financeira. Então, foi bacana porque a gente aprofundou no estudo do tema, se especializou bastante na matéria. Dado o momento, até pelos resultados nessa equipe, eu fui convidado a virar gestor de uma outra área parecida, né? Também tratava de cobrança judicial. Eu lembro que eu comecei nessa área com 220 mil processos, recuperando em média 10 milhões de reais por mês. 220 mil processos. Mil processos judiciais. Caramba. É bastante. E durante os quase 3 anos como gestor, quando eu saí da empresa, eu entreguei a carteira com 100 mil processos, recuperando 150 milhões de reais por mês. Então, acho que a primeira virada de mesa a gente pode falar, né, desse trabalho. Esse é o chamado massificado ou sim, não? Sim. Esse massificado, que é o sim. mais... Qual é a diferença, Fernando? Explica. Porque tem o massificado sim. E tem o que eles falam que é o single name, né? Como é que é? Que é um processo único, né? Basicamente, valores, né? Os valores mais altos, operações mais estruturadas, elas ficam num nicho mais específico, que aí não é massificado, tem um tratamento diferenciado. Jurídico também. Jurídico também, né? Que era, inclusive, o que eu fazia
antes de me tornar gestor dessa outra área, mas eu fui para a parte massificada para mexer na parte de gestão, que também é uma grande paixão minha. Eu gosto muito do direito, mas gosto muito também da gestão. E no massificado ele tem um processo, procedimento, sistema, né? Sim, e foi nisso que a gente mexeu, né? Diminuiu a quantidade de parceiros externos para que de fato fosse feita a gestão, né? Então quem gere 40 não gere ninguém, quem gere 3 gere direito, sabe? Até a cor do tapete da sala do dono do escritório. Então você melhora a gestão. Começamos a medir indicadores, né? Então, qual que é a eficiência? Em quanto tempo eu cito o devedor? Em quanto tempo eu penhoro? Né? Em quanto tempo eu ajuizo? Né? Porque isso tudo impacta na pressão de cobrança. Então foi basicamente mexendo nessa parte de gestão, claro, com áreas parceiras também muito competentes, com ascendentes também muito competentes, que me ensinaram muito e também me delegavam bastante, né? Que eu consegui, nessa conjunção de fatores, não sozinho, mas em equipe, esse resultado partindo de 10 milhões de recuperação por mês para 150 milhões de reais por mês. Pô, legal, hein? Bem bacana. Você sabe que, você sabe, obviamente, os bancos criaram, né, suas próprias agora instituições, né? Sim. Eles fizeram spin-offs, né? Para venda de carteiras. Para venda de carteiras e compra. Né? Então foi interessante. É claro que é toda uma história, né? A gente fechar também a porta e falar horas aqui. Mas essa experiência nessa instituição financeira me deu bastante bagagem, tanto na parte de administração de empresas mesmo, né? Porque eu tinha ascendentes formados em administração de empresas e que eu colei, né? Acho que quando o principal desafio não desafio, né? Eu acho que o principal conselho que a gente pode dar para alguém na vida é você se aproximar de pessoas que sabem mais do que você. Isso é fundamental, né? E aproveitar disso. Então, eu acho que se você beber dessa fonte, né? Pô, eu acho assim, se você é muito tempo a pessoa mais inteligente da sala, puxa, você está errado. Completamente errado. Completamente errado. Você não evolui, né? Então, eu procurei me aproximar dessas pessoas mais velhas, inclusive. Eu tenho bastante interesse de saber a experiência, etc. E adquiri bastante experiência nessa parte de gestão empresarial, gestão de pessoas também, né? Veio nessa mesma linha e que acabou me auxiliando, me dando uma bagagem bacana e me estimulando a criar os meus próprios negócios, que são a Brasil Trustee, a empresa de administração judicial, e o escritório de advocacia Mangeroni Pompeu. Hoje, se a gente falar, somando os dois, a gente tem mais de 70 colaboradores, né? Começamos, eu e meu sócio Felipe Mangerona, numa salinha de 30 metros quadrados no centro de São Paulo. Começaram aqui em São Paulo e mudaram aqui em São Paulo, eu queria voltar para Campinas, porque eu nasci aqui em Campinas, mas eu nasci aqui em São Paulo, mas sou apaixonado por Campinas. Então, eu queria voltar para a cidade. E consegui, né, com esse movimento. E começamos em São Paulo, mas hoje a gente tem 3 unidades, Campinas, São Paulo, Curitiba, quase 1.000 metros. E começamos em 2, a gente tem mais de 70. E nessa linha, né? Qual que foi por que houve esse crescimento? Porque a gente fala, qual o motivo desse sucesso? Não há sucesso ainda. Há um crescimento, a gente tem que ter sempre o pé no chão, ponta do lápis, né? Porque senão e aí você a importância estagna. do advogado que sabe ser gestor também, Isso, né? isso é fundamental. A gente até vai falar é importante a gente falar um tanto disso, principalmente na administração judicial. Mas a ideia foi, desde o princípio, começar. Estamos em 2, mas qual que é o posicionamento institucional da Brasil Trustee, da Mangeroni Pompeu? Quando a gente começou a contratar funcionários todos registrados, que também é um diferencial no mercado, porque a maioria dos advogados não são registrados, a gente registra desde sempre, né? E começamos a ter os primeiros funcionários. Poxa, já vamos implementar treinamento de desenvolvimento, feedbacks periódicos, curva forçada, análise de desempenho, né? E era uma programa coisa de partnership também, que é importantíssimo para o escritório. E eram coisas assim, tipo, num primeiro momento, para quê? Né? Porque eu consigo avaliar, eu tenho 3 pessoas, 4 pessoas, 5, tenho 10 pessoas que seja, eu consigo avaliar, né? Não preciso ter indicadores, mas já na partida fazendo isso, para quê? Para que depois que você ganha uma musculatura, hoje a gente tem líderes de líderes, né? A gente tem na parte de gestão supervisor, coordenador, gerente. Então, como é que eu vou saber se o meu supervisor está avaliando a equipe dele direito? Como é que eu vou saber se o meu coordenador está avaliando os supervisores dele direito? E os meus gerentes? Então, toda essa métrica na partida que em tese era inútil, já criando uma estrutura para que agora a gente consiga analisar, consiga ver se o meu líder de líderes
está de fato entregando o resultado que eu preciso, está de fato desenvolvendo o time dele e por aí vai. Não, e é interessante você já começar certo, porque o trabalho de você fazer o pau que nasce torto nunca se endireita, né? Sim. Mas aquele negócio, você mudar uma organização que já está lá com 70, 100 funcionários, e criar procedimento, já tem uma cultura de não ter os KPIs, Sim. já tem uma cultura de não fazer bem feito, ou de não controlar. Aí você tem que fazer um top-down, fazer os caras começarem a mudar, os caras vão ficar putos, os caras vão ficar... Então, assim, é muito mais fácil já entrar na linha e já fazer certo desde o início. O esforço, talvez, no começo seja um pouco maior. Não é tão maior, é um pouco maior. Mas depois vai te salvar muita energia. Vocês fizeram perfeitamente. Né? Outro exemplo, né? Poxa, sistema de acompanhamento processual. No começo, não precisava. Podia até ser em fichinha, mas não, vamos ter, né? Sistema de acompanhamento financeiro. No começo, tem o Excel? Não, vamos ter um acompanhamento financeiro. Manuais de procedimento, manual contábil, manual jurídico, manual financeiro, manual de auditoria. Por quê? Construindo desde a partida, você não tem o legado. Sim. Por exemplo, agora, eu vou tombar o meu Excel para um sistema financeiro. Imagina o trabalho que isso iria me dar. Não. Imagina a perda de informações que eu ia ter. Como é que eu ia medir o resultado do ano contra ano? Porque tem muito empresário, a gente trabalha com empresas que sabe, tem muito empresário que manda fazer as análises contábeis só para entregar. Para entregar, não para ele ver. Não para ele ver. E o fundamental é para ele ver. Sim. Poxa, no mês contra mês, no ano contra ano, como é que está o meu crescimento, como é que está, enfim, o meu negócio. Então, isso fazendo na partida, pequenininho, puxa, a gente não teve qualquer tropeço no passar do tempo. E para a atividade de administração judicial hoje é fundamental a gestão. E isso eu ia falar, todos os relatórios mensais de administração, do AJ e tudo mais, vocês têm que ter padronização, né? Sim. Sem padronização, sem esse cuidado com controlar as informações, eu acho que o tanto de casos que você consegue pegar é muito menor, né? Sim. Na verdade, o que eu costumo também falar bastante, o AJ hoje, esse é um movimento que começou a partir de 2010, 2011, o judiciário começou a pedir que o AJ fosse cada vez mais eficiente. Então não dava para você só ser um advogado, não ter contador, não ter equipe. Esse tipo de dinâmica de trabalho começou a não ser mais aceita na área. E aí para você escalar, ou seja, para você ter mais processos judiciais, você naturalmente tem que ser um bom gestor. Por quê? Não adianta... as especializações que se tem, os livros que se publica, as aulas que se dá, porque não sou só eu que trabalho. Eu tenho uma carteira de processos que fatalmente são tocadas também por advogados que têm que ter um alto grau de especialização, têm que ser monitorados no desempenho, têm que saber o que precisam melhorar de um mês para o outro. Contadores na mesma linha. O trabalho de administração judicial, na minha visão, é muito mais, inclusive, voltado para o contábil do que tanto para o jurídico. Fernando, assim, as pessoas que estão vendo aqui estão, de certa forma, ligadas com isso, mas uma das ferramentas de virada de mesa é a recuperação judicial. Sim. Né? Ou essa judicial, mas aqui a judicial. A administração judicial, a recuperação judicial exige, por lei, a presença de um administrador judicial, que é o famoso AJ. Sim. Explica pra gente como é que é isso, como é que funciona isso? Os processos de recuperação e falência, eles precisam... vamos focar mais na recuperação ou na falência? Na recuperação. Acho que... Porque você falou de extra e judicial, vamos focar na recuperação. Né? Os processos de recuperação judicial, eles precisam ter o Poder Judiciário como fiscalizador das atividades da recuperanda, como analista dos créditos, né? Porque, por exemplo, 100% dos meus casos tem alteração na lista de crédito. A empresa devedora, muitas vezes, ela inclusive entra em crise por desorganização. Então, fatalmente, ela informa débitos que ela tem que não são reais, não são corretos. Né? Falta autorização, falta contrato, falta tudo. Né? Pode haver, inclusive, crédito lá frio, isso acontece também. Então, você tem que ter o Poder Judiciário olhando para isso. Né? Como é que o Poder Judiciário vai olhar para isso? Ele terceiriza esse trabalho, porque ele não tem essa estrutura para olhar. Esse trabalho é terceirizado para o administrador judicial. E que é essa figura, né, que é um dos trabalhos que eu desenvolvo. E por que o contábil é tão importante? Porque o administrador judicial,
mensalmente, periodicamente, ele vai colher as informações da empresa, ele vai visitar a empresa, ele vai comparar as informações contábeis com a realidade da empresa. Então ele vai pegar o ERP da empresa para olhar. Né? Ele é um fiscal do juiz ali para ver se o plano está sendo cumprido, se a empresa não está desviando o objetivo. Sim, e precisa disso, né? Porque vamos analisar números do mercado, Estevão. A gente tem por volta de 14 mil CNPJs em recuperação judicial no país. 14 mil CNPJs em recuperação judicial. Em recuperação. Só voltando um pouco, essas empresas como a sua, né, focadas em administração judicial, elas começaram a surgir realmente nos últimos anos, porque antes eu lembro que antes assim, era um nome, eram 2 nomes, eram pessoas físicas que tocavam isso, né, e agora começou a profissionalizar de fato, né, esse mercado. Sim, e por que isso, né? Poxa, você tem 14 mil CNPJs em recuperação. Essa é uma parcela ínfima de empresas que devem no Brasil. Então, é uma área que pode crescer infinitamente mais. Até um ponto de eu depois puxar um gancho para falar do trabalho da presidência da Comissão de Estudos em Falência e Recuperação Judicial da UB Campinas, que serve, de fato, para fomentar o conhecimento da área, etc. Mas é uma parcela muito pequena. Então, o judiciário ele tem que olhar ter uma visão geral da atividade empresarial, né, que é impactada nas recuperações e falências. Isso pouco se fala. Então, por que você precisa ter alguém fiscalizando ali? Porque a recuperação judicial ela vai impactar não só a sociedade empresária em recuperação, mas outras empresas também. Os outras pessoas físicas os clientes, também. Os trabalhadores, os credores. Exatamente. Então, por exemplo, quando você pede recuperação e é deferido o processamento, começa o processo, suspende-se todas as ações de cobrança, as cobranças administrativas, etc., que estão sujeitas aos créditos sujeitos à recuperação judicial. Isso impacta outras empresas, impacta inclusive pessoas físicas, etc. Então, é importante que esse processo judicial ele seja transparente, né? E para se ter essa transparência, que precisa-se de uma figura como o administrador judicial. Por quê? Primeiro ele vai olhar todos os valores de crédito para verificar se estão corretos, né? Se de fato existem valores, classificação, etc. E vai olhar também a empresa para ver como é que está a saúde financeira da empresa. É viável, né? Pedir a recuperação? Pois ele não vai analisar a viabilidade, mas ele vai, nos relatórios mensais de atividade, ele vai mostrar para os credores, olha, como é que essa empresa está seguindo. E eles vão avaliar, né? Pô, ela é viável, não é viável? Faz sentido esse plano de recuperação que foi proposto? Não faz sentido? Um outro ponto interessante de abordar o empresário, ele continua gerindo a empresa, né? E ele continua com todas as suas atribuições sem qualquer interferência do judiciário. Ele pode, de repente, pegar valores e jogar para o bolso dele. Sim. Então, o judiciário tem que estar atento a isso. Poxa, o que está sendo direcionada para o bolso faz sentido? É o valor de mercado? Como é que o judiciário vai entender isso? Fiscalizando. Né? Sim, e ele não tem competência para isso, né? Então, por isso que ele... Ele não tem ferramental para isso, então ele terceiriza essa atividade. E por que ele precisa ter esse olhar? Poxa, porque a recuperação judicial ela permite que contratos sejam descumpridos. Se você for analisar no final do dia, é isso. Sim. Você tem um contrato, você tem que pagar mensalmente um valor, existe a suspensão das cobranças, daquele momento em diante não vai haver o pagamento. Então, o pacta sunt servanda, que é o princípio que os contratos devem ser cumpridos, ele é suspenso. Então, para você ter um poder, uma legislação que tem esse poder de suspender o cumprimento de obrigações, de fato, você tem que, por outro lado, garantir que isso está sendo feito de forma transparente. Para quê? Para que não haja lesão para nenhum lado. Então, a empresa toque de forma transparente o processo para ter essa legitimidade, essa legitimação, para ter essa possibilidade de se recuperar por essa via, e eu acho que é fantástico, tem que ter uma legislação que proteja o empresário. O empresário no Brasil é um grande herói, né? Sim. Se a gente for analisar a carga tributária, quem que é o maior sócio do empresário? É o governo, né? E é uma carga muito difícil de você pagar. Então, poxa, um só aspecto, se a gente for entrar em vários aqui, a gente também demora horas conversando. Mas tem que haver uma legislação protetiva para o empresário para, inclusive, estimulá-lo a empreender, como a limitação de responsabilidade na limitada, por exemplo. Então tem que haver essa legislação e tem que haver transparência na condução desse processo. Por quê? Porque os credores estão sendo lesados também. Sim. E para eles serem legitimamente lesados,
em tese, né, porque é uma lei que possibilita que isso aconteça, tem que haver transparência. Olha, a empresa está trabalhando direitinho, ela está reestruturando o seu passivo, então ela está deixando de te pagar, ela vai te pagar menos, e os credores têm que saber que vão receber menos, porque não existe como, tem que negociar, né? Eles têm que sentar à mesa. Então, vai receber menos, mas é um processo rígido, é um processo transparente. Quem vai garantir essa transparência é o administrador judicial. O juiz não está na empresa, ele não vai conseguir enxergar nada. O Ministério Público também não está na empresa. Quem está na empresa mensalmente, minimamente, é o AJ. É ele que tem que dar essa transparência para o processo. E aí você submete isso para o juiz e para os credores? Sim. Você submete essas informações no processo e elas municiam o juiz, municiam o Ministério Público e os credores. Ô, Fernando, eu tenho ouvido falar agora de uma nova figura que é o observador judicial. Sim. Como é que funciona isso? O famoso watchdog, né? O que começou a acontecer, né? Começou-se a verificar algumas questões de fraude nas recuperações. Né? Uhum. E quem analisa esse tipo de situação é o administrador judicial. Né? Mas algumas vezes pode ser preciso você ter mais uma figura lá para ficar diariamente na empresa. O AJ não fica diariamente. Não fica. Não fica. O watchdog ficaria. Né? Então, eu sou um crítico do uso do watchdog deliberado. Por quê? Porque é um trabalho do administrador judicial. Tá. Então, assim, não é para ter vários processos, são distintas. E aí onera mais ainda a empresa e tira menos dinheiro para pagar o credor. Né? Exatamente. Então, assim, são figuras distintas, então tem que ser usada essa figura do watchdog com muita parcimônia para não onerar de fato a empresa, porque já a empresa não é que a empresa paga o administrador judicial não tem qualquer relação comercial com a empresa, mas pela ditame legal, quem paga os honorários do AJ é a sociedade em recuperação. Então, não é que há uma relação comercial, mas é ela que está dispondo de recurso. Quem paga o watchdog também é a empresa. Então, não faz sentido você ter duas figuras recebendo se o administrador judicial já tem que fazer esse trabalho. Uhum. Mas tem situações particulares que faz sentido você ter também essa figura. Por exemplo, o administrador judicial está investigando, mas de uma forma silenciosa, porque ele pediu documentos, não recebeu, viu indícios, não consegue penetrar. Então, ele vai por outro caminho, porque a gente tem ferramentas para isso, investigar. E, de repente, a empresa... Alguma coisa acontece no processo que a empresa percebe que isso está acontecendo. Uhum. Ou vem algum credor e faz alguma denúncia no processo. Tá. De uma hora para outra, a empresa pode começar a desviar. Entendi. E aí você tem que ter alguém ali. Então, nesse caso específico, eu acho que faz sentido o watchdog. Para quê? Para evitar. Uhum. A empresa fala, mas eu vou ser onerada, vou pagar 2 auxiliares? Vai. Porque você está fazendo errado. Claro, sim. Você está cometendo crimes, né? Ou tem fortes indícios disso acontecer. Então, faz sentido você ter essa informação. Mas é uma minoria pequeniníssima. Acho que é pontual você usar casos assim. Casos de fraude, infelizmente, Estevão, a gente tem visto aumentar. Então, esse é o copo meio vazio. Né? Eu já tenho uma quantidade significativa na minha carteira com casos assim. E nesse caso chamam-se os credores novamente e votam e aprovam um novo plano, ou destitui a administração, coloca um interventor judicial, ou falha a empresa, ou a pessoa sofre um criminal? Ora, nesses casos, Estevão, o que é do caso a caso, né? Uhum. Mas o que a lei sinaliza, né, com base no artigo 73, parágrafo 1º, se não me engano, acumulado com 94, 73 ele fala pode ser convolução em falência, processo de recuperação pode convolar. E o 94, ele fala de hipótese de falência e prevê situações de crime. Então, num caso extremo desse, pode convolar em falência. Infelizmente, a gente tem visto a detectação disso, né? Se é que existe essa palavra, eu inventei agora, a gente tem visto cada vez mais isso ser visto no mercado. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que ainda é a minoria. Sim. E isso é ótimo. Então, assim, é importante falar isso para o Instituto não ficar estigmatizado. Então, poxa, tem fraude? Tem. Já tem uma parcela importante? Infelizmente já. Mas ainda é uma minoria. Isso que é ótimo. O AJ ele também atua como administrador de massa falida? Sim. Então, vamos falar da falência. Então, na recuperação, fiscalizar as atividades da recuperanda, analisar os créditos. Basicamente, são esses os principais trabalhos. Tem outros
outras atividades, mas essas são as principais. Na falência, também analisar os créditos, porque você vai pagar os credores. Só que na falência, como é que você vai fazer? Você vai liquidar o ativo para pagar os credores. Então, o que eu costumo dizer? E tem muita gente que até se assusta quando eu falo isso, mas que os AJs têm que cada vez mais se conscientizar. Na falência, o AJ é vendedor. Ele é vendedor. Então, qual que é o papel principal do AJ? Conseguir maior preço. É maximizar o ativo. Sim. É conseguir precificar da melhor forma, é conseguir vender da melhor forma, na forma mais ágil possível, para conseguir pagar os credores, para que eles trabalhem, inclusive, com dinheiro. Né? É um outro assunto que eu também gosto de falar bastante de investimentos. Poxa, se o credor receber o crédito agora, ele vai trabalhar o dinheiro. Esse dinheiro vai, daqui a 10 anos, se multiplicar, se ele tivesse inteligência também no trabalho. Se ele receber daqui a 10 anos, olha o período de tempo que ele perdeu num país que... Ninguém bate o CDI. Num país que o juro real, se não é o primeiro do mundo, é o segundo, se não me engano. Né? Eu acho que o México estava na nossa frente. Então, poxa, o AJ ele tem que ter essa visão. Poxa, eu tenho que vender esses ativos, maximizando o valor de venda para pagar credores. Então, esse é o principal trabalho do AJ na falência. Porque você vê muito caso também de... tá lá em leilão e não aprova e não vai 1 ano, 2 anos, 10 anos o ativo ali sem ser vendido, né? Isso é horrível, porque o ativo vai depreciando e a gente teve uma grande evolução na lei trazida pela reforma, pela lei 14.112 de 2020, 111 de 2020, que modificou 11.101 de 2005, que sinalizou, tirou, né, a figura do preço vil. Tá. Então não se fala mais em preço vil. Né? Poxa, o imóvel vale, valor de avaliação, 1 milhão. É R$1 que querem pagar? É R$1 que ele vale. É claro que assim, estou dando um exemplo extremo, a gente não vai deixar isso acontecer. Mas você tirou também aquela necessidade de você vender com um valor que o mercado não paga. Porque vamos ser francos, fica né? micado ali o negócio. O valor do ativo é o valor que o mercado paga. Sim. Né? Então deu mais ferramentas para o AJ não ter... Amarras. Acho que amarras, assim, não é amarras, né? Mas ficar amarrado e não conseguir vender o ativo. Então o AJ tem que se conscientizar. Poxa, eu sou liquidante, no caso de falência, tem que vender rápido o ativo para pagar credor. Hoje, quantos escritórios trabalhando com AJ tem mais ou menos? Você tem uma ideia? Olha, Estevão, eu estimo mais de 200. Mais de 200. Tá? Para 14 mil casos, tem bastante caso para tocar. Tem bastante. E assim... na minha visão, no geral, são poucos, porque se a gente for analisar, devedores no Brasil tem muito mais, né? Seria o quê? 0,2% das empresas que devem, pedem recuperação, quase nada, né? Eu acho que o pessoal ainda tem muito... Eu trabalho com muito empresário, eu acho que o pessoal ainda tem muito medo de pedir RJ. Sim. Mesmo sendo um remédio amargo, mas às vezes é o único remédio, e os caras ficam protelando, tentando, e vão pondo patrimônio pessoal, e vão... Cara, existe uma separação da pessoa física e da pessoa jurídica. O que o empresário acumulou ao longo da vida dele, se ele não cometeu fraude na empresa, isso é patrimônio dele. É patrimônio dele. É o patrimônio dos filhos dele, dos netos dele. E às vezes nessa ânsia de não querer entrar nesse medo de não querer resolver, entrar na RJ, ele vai dispondo de patrimônio pessoal numa empresa que tem seus fundamentos ruins. Sim. Então ele não muda a raiz do problema, continua colocando dinheiro, não pede a proteção judicial. Quando ele pede, já é tarde, ele já não tem colateral para às vezes dar numa compra de um crédito ou fazer uma composição com os credores ali. E fica meio que sem saída, né? Sim. Aí tem que contar com, conseguir aprovar um plano com mega deságio para tentar manter a empresa viva. Eu vejo muito isso. Eu acho que o recado para os empresários, o principal recado, que eu tento passar isso há muitos anos e desde 2016, assumindo a presidência da comissão, intensificando isso. O principal recado para os empresários é: usem a Lei 11.101 de 2005, né? Recém alterada pela 14.112 de 2020, melhorada, né? Usem a lei porque é uma lei ótima para você usar e tem ferramentas que não são mirabolantes. Se chegar algum escritório, falar alguma coisa mirabolante, poxa, vamos esconder patrimônio, não faça isso. Não faça isso. Tem uma legislação que você com transparência pode usar e você vai ser protegido por ela. Então, seu patrimônio pessoal, se você não cometeu qualquer ilícito, qualquer fraude, qualquer desvio, ele vai ser preservado. Sim. E a sua empresa, se você se valer dessa legislação e também tiver gente competente do seu lado te assessorando, um bom escritório de advocacia especializado na matéria, um bom consultor financeiro, isso é fundamental, você vai ter grande chance de se recuperar. Porque qual que é o principal problema que leva as empresas em recuperação que a gente nunca lê nas petições iniciais? Você nunca lê na inicial
que é problema de gestão. Você lê que é a crise de 2008, que foi o coronavírus, que foi a guerra dos caminhoneiros. Essas pessoas são meio que parece um copy-paste, né? Da desculpa. É Ctrl-C, Ctrl-V. Eu falo com experiência de casos. Na imensa maioria, quase totalidade, eu tenho alguns pouquíssimos casos que de fato teve um fator externo, mas na imensa maioria é falha na gestão. Não, mas eu tenho um estudo feito pelo Instituto de Turnaround Mundial, TMS, ou TMA, que mostra que em 75% dos casos, as crises são geradas por fatores internos. Sim. Então, em 3/4 os caras estão mentindo. Sim. Né? Vai culpar alguém? Não, a culpa é sua. Né? E aí qual que é o ponto? Para falar para os empresários também, é muito difícil empreender no Brasil. Então, você criar uma estrutura empresarial, vamos ser franco aqui, eu não sei, você fez engenharia, né? Sim. Eu fiz direito. Você tinha alguma matéria de administração de empresas na sua faculdade? Nenhuma. Eu nenhuma também. E somos empresários. Né? Como é que você tem que aprender? Você vai aprender fora. Então, na imensa maioria dos cursos superiores no Brasil, não se tem matérias de administração de empresas. Por essa razão, é muito difícil o empresário, quando empreende, ter todas as ferramentas necessárias para você empreender. Então, não se culpe. Poxa, se sua empresa está em dificuldade, se você não está conseguindo gerenciar seu caixa, se você não está conseguindo ver a tua margem, você não é menor por conta disso. Não, você só tem aquela competência que você precisa. Então, agora, busque pessoas para te ajudar. Eu acho que o erro é não buscar. Esse é o ponto. Não é um custo, é um investimento. Porque você está caminhando por um lado ruim por muito tempo, você vai afundar a sua empresa, não tem jeito. Você estava falando da formação acadêmica, né? Mesmo em cursos de administração, eu estava discutindo isso no outro programa, a gente nunca vê casos de empresa em crise. Então, eu só vejo casos de sucesso. E a maioria dos podcasts também é caso de sucesso, do 0 ao 1 milhão. Como investir 1.000 e ganhar 10 bilhões. Cara, legal. Mas assim, o que eu faço quando as coisas não dão certo? Eu tenho que olhar tudo. Né? Eu tenho que olhar tudo. Então, empresários não têm uma dificuldade de falar, poxa, por exemplo, eu criei uma indústria calçadista. Né? Eu dou bastante esse exemplo em aula. Ninguém melhor do que eu entende de sapato. Tudo bem, eu não estou discutindo isso. Você entende da costura, da matéria-prima, tudo isso você entende. Mas você entende de finanças? Você entende de share de mercado? Você entende da concorrência? Você está vendo, você está fazendo benchmark, você está olhando como é que está o mercado? Pô, não estou tão bem. Então procure alguém que te ajude, porque você vai ter alguém para te ajudar e vai aprender também. E de uma geração para outra, que é um grande problema também. Você vai ter troca de geração, primeira para segunda para terceira. Pô, procure alguém para te assessorar, porque não é fácil você passar o bastão. Então a gente vê que são essas coisas. E eles se repetem, né, os problemas. Muito. Quando você. Eu falo isso para mim, tá? Eu estudo o tempo inteiro gestão. Se eu achar um dia que minha empresa está bem... A gente abriu aqui a entrevista assim. Não tem sucesso, tem crescimento, uma história de crescimento que se eu parar de tentar inovar, se eu parar de estudar, ela vai parar, ela vai decair. Se você fica confortável onde a sua empresa está, alguém está fazendo melhor do que você. Com certeza. Então assim, você como AJ, nesse trabalho de AJ, advogado, mas nesse trabalho de AJ, você também entra no business, você tem que entender o business que você está reportando ali, né? Então exige também um conhecimento setorial e daqueles negócios bastante grande, né? Sim, sim. Por isso que é fundamental uma equipe multidisciplinar, porque eu sou um advogado interessado também em gestão empresarial, etc., mas... eu sou profundo conhecedor de contabilidade? Não. Eu já conheço bastante, porque eu já estudei bastante, mas sou igual alguém graduado, pós-graduado? Não. Eu tenho que ter alguém junto comigo com isso. Eu tenho que ter pessoas da parte de finanças também que me deem essa noção de mercado. Porque, por exemplo, tem empresa que fala, poxa, no mês contra mês teve uma queda grande porque o mercado da cerveja, por exemplo, deu uma queda. Eu preciso... Você faz um double check com alguém? Eu preciso estar atento. Eu assino empresas de research para saber como é que está o mercado, porque Legal. Eu escuto sobre isso. Eu amo isso também, eu gosto muito disso. Mas mesmo se eu não gostasse, eu teria que fazer pela minha atividade. Sim. Não, mas eu detesto isso, então vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. E Fernando, você tem atividades acadêmicas também. E como é que funciona o Instituto de Insolvência? Como é que é isso? A comissão, né? Na verdade, é uma comissão que já atuava, se não me engano, há 3 anos em Campinas. Já fazia os seus trabalhos, então já peguei uma coisa já caminhando. Mas quando tive o convite para assumir a presidência, falei, poxa, tem bastante oportunidade aqui.
E era uma época que não tinha nada online, né? Depois da pandemia, você abriu uma geladeira, você tinha uma live ali, né? Mas em 2016 não era assim. E tinha bastante oportunidade de você trazer referências para falar em Campinas. Então, com o presidente da OAB na época, que era o Daniel Blix, eu falei, olha, Daniel, minha intenção aqui é tornar Campinas referência no assunto, em recuperação e falência, até porque um dos meus escritórios é aqui, eu preciso de mão de obra, inclusive, para que as pessoas conheçam. Então, eu parti em 2016, na presidência dessa comissão, trazendo pessoas, referências na área para palestrar também, aproveitando uma estrutura maravilhosa que a gente tem em Campinas, um prédio novo, um auditório para mais de 200 pessoas. Então, vamos aproveitar isso, né? Então, comecei com isso. Aí acabei implementando depois, em 2018, uma coluna, chama Insolvência e Opinião. Hoje tem mais de 50 artigos. A gente vai... Legal. Tem um projeto para editar uma revista agora para esse ano. Para dar espaço tanto para os novos autores como para os consagrados, e é isso que eu faço. Eu publiquei um livro em 2021, quando teve a reforma da lei pela Thomson Reuters, dando esse espaço tanto para autores consagrados como para entrantes publicarem comigo, e agora, em 2023, lancei outro, em dezembro, faz um mês, pela Quartz Latam, comentários da lei de falência também, dando esse espaço para autores consagrados e autores que estão começando, eu acho fundamental. E aí, com o passar do tempo, houve a reforma da lei, falei, poxa, vou criar um curso, porque precisava, né? Como é que chama o curso? Faz o merchan aí, como é que é? Extensão em Falências e Recuperação Judiciais, é um nome, né? Bem básico, mas é um curso interessante porque foi criado logo depois da reforma da lei, para as pessoas se aprofundarem no que tinha sido alterado, e começou na primeira turma, não foi despretensioso porque eu queria fazer um curso bacana, mas eu não tinha ideia que isso fosse se estender tanto, e agora a gente vai começar a 9ª turma. Então, desde 2021 para cá, nós já tivemos 8 turmas e vai começar a 9ª, e sempre tem demanda. Eu acho que esse curso vai durar mais um bom tempo, mais alguns anos, porque tem bastante demanda. E aí, o ano passado, a gente decidiu começar a fazer também um congresso de recuperação e falência lá em Campinas. É um congresso para mais de 500 pessoas, 2 dias, referências na área, tanto em recuperação e falência como direito empresarial. Eu gosto muito dessa atividade, mas para quê, né? Para divulgar a lei. Para chegar no empresário, olha, pode usar essa lei. Para chegar no advogado olhe para essa lei, porque tem advogado que não sabe do que se trata. Eu acho que tem não conhece a lei, que não sabe. E o que eu vejo bastante em empresa familiar é o seguinte: eu confio no meu advogado. Sim. Esse meu advogado está aqui comigo há 20 anos. Mas, cara, ele não sabe. Ele não tem conhecimento. Olha, esse tema então, e a pessoa está presa ali, mas eu quero fazer RJ, peguei vários casos assim, turnaround, eu quero fazer, mas meu advogado está falando que é muito arriscado, que vão pegar meu patrimônio, que eu vou, nunca mais vou poder empreender, coisas absurdas dessas. Por quê? Porque são pessoas que estão presas ali, aquele legado, né, que é o advogado que era do meu pai, que agora é o meu, que é da empresa, e não faz o que tem que ser feito, né? No Brasil, eu costumo fazer uma piada, né? Não sei se você se lembra da Grande Família. Né? Grande Família, Friends, são seriados que todo mundo conhece. Grande Família tinha um Beisola, né? Que era o pasteleiro, mas era o doutor Abelardo. Por quê? Porque ele era advogado também. Então, assim, tem muito advogado no Brasil. Então, o primeiro erro do empresário, da pessoa física também, é vou procurar meu amigo para tirar uma dúvida com ele. Vou tirar uma dúvida. Não é assim. Procure um profissional especializado. Né? Então já começa o problema aí. Tem muitas besteiras que são feitas porque você não procurou um bom advogado. Passando essa fase, você tem uns advogados que você conhece, porque estão há longos anos contigo, que são competentes. Legal, isso é ótimo, acho fundamental. Naquele contencioso. Contencioso. Mas ele é especialista em recuperação e falência? Não. Então peça para ele, doutor X, confio muito em você, mas nessa matéria a gente nunca tratou. Você é especializado? Né? Não sou. Pesquisa antes, porque às vezes a pessoa pode até falar que, mas não é. Não sou. Então, me ajude a procurar um profissional especializado, e vocês trabalham em conjunto. Eu acho que esse é o melhor modelo. Porque você tem um advogado que já é da tua confiança, que vai filtrar. Que vai conseguir avaliar, porque você minimamente vai conseguir avaliar como é o colega. Mas você traz alguém especializado. Sim. E não tenha preconceito com a lei, porque, de novo, é uma lei muito boa se bem manejada. Agora, uma coisa que eu vejo bastante também são juízes de comarcas, eu acho, mais afastadas, que não tem o conhecimento sobre o tema, porque o cara tá tratando do criminal, do civil, tá tratando do direito empresarial, do consumidor ali, e de repente cai uma RJ para ele ali, né?
esses caras estão se escolando? Como é que tá? Eu acho que os juízes, os advogados, eles sofrem do mesmo mal, né? O médico, ele é angiologista, cardiologista, dermatologista, ortopedista. Ali, né? Não, mas ele tem especialidades, né? Por exemplo, você machucou o seu pé, você não vai no cardiologista, você vai no ortopedista. Advogado é advogado. Então, primeiro erro, o advogado tem especialidades. Não vá achando que o advogado sabe tudo. E o juiz também, coitado, né? O juiz, é difícil saber tudo, mas tem muitas comarcas que, de fato, tem comarcas que acumulam até criminal para o juiz. Uhum. Então, você vê essa dificuldade, né? Dos juízes às vezes entenderem esse processo. Porque é difícil. É uma lei de 200 e poucos artigos, ela não é difícil. Uhum. Mas é difícil saber tudo na vida. Então, o que os TJs têm feito? Têm especializado os juízes. Então, você vê esse movimento aqui em São Paulo, por exemplo. Treinamento mesmo. Aqui em São Paulo, você já tem juízes especializados. Foram criadas varas especializadas para o estado inteiro. Isso foi um movimento que terminou ano passado. Então, hoje, uma recuperação, uma falência, ela vai para um juiz que é especializado nessa matéria. Uhum. Então, isso é ótimo. Isso é ótimo para todos os envolvidos. Para todos os players. E os juízes não especializados, que também são excepcionais, que ainda têm processos desse sentido. O que a gente costuma falar? Poxa, tem um bom auxiliar, tem um bom administrador judicial com você. Uhum. Porque por mais que ele não seja especializado, você tem uma figura especializada que é do AJ. E o AJ está lá para te ajudar. Então, juiz, pergunte tudo que você quiser saber sobre a lei, e o AJ tem que te deixar, tem que levar tudo mastigado para você, porque principalmente o que não é especializado tem que ter essa ajuda. E até para o especializado também, porque o volume de processos é muito grande, então você tem que... O trabalho do AJ também é gerir o processo junto com o juiz, tanto especializado quanto não especializado. Eu tenho notado também, eu tenho um amigo meu que é assistente desembargador, ele me fala, cara, o volume de... Eu tenho que ler 10 processos por dia, já na segunda instância. Sim. Né? E são processos de 1.600 páginas. E o cara tá decidindo ali sobre às vezes um societário que envolve análise de balanço e o valor de compra e venda e tudo mais, aí pede um perito. Então, assim, o volume, eu não sei, tá acumulando o volume de processos no judiciário, né? O judiciário brasileiro é um herói. Quem trabalha no judiciário brasileiro, os juízes, desembargadores, assistentes, pelo amor de Deus, os escreventes, são heróis. Por quê? Porque o brasileiro é muito demandante. E as custas judiciais são ínfimas, são muito baixas. Então, o cara topou o dedo na loja, ele quer ajuizar uma ação contra a loja. É assim que funciona. Então, naturalmente, o volume que se tem não se dá conta pela quantidade de funcionários. Eu vejo muito nos Estados Unidos, Fernando, assim, a modelo americana, eu vejo muito acordo. Porque lá é mais caro. Então, lá é mais caro entrar com o processo. E outra coisa, por exemplo, eu sou um advogado. Estou defendendo o cliente. Eu sento com você, se você é advogado, você está defendendo o seu cliente. Eu mostro para você as minhas provas e meus argumentos. Você mostra os seus. Se eu sou o advogado que vai perder, eu te falo, cara, faz um acordo porque nós vamos perder na corte e é mais rápido. Aqui no Brasil, às vezes eu vejo que como está sobrecarregado, eu mesmo sabendo que eu vou perder, eu vou para a justiça e deixo rolar 10 anos lá, porque daí depois eu tendo um acordo. Faz sentido isso? Faz, se fala muito na área, isso desde os primórdios, no primeiro ano de faculdade, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se alguém te chamar com algum problema, tendo ou não direito, não tendo direito, você já esclareça, não entre com uma aventura jurídica, mas tendo direito, procure a parte contrária e tente fazer uma composição antes de entrar no judiciário, para tentar evitar esse volume de processo. Uhum. E, poxa, entrou no judiciário, aí falando em recuperação e falência, por exemplo, o que a gente faz como administradores judiciais? Poxa, eu tenho 70 funcionários, né? Eu tenho uma carteira reduzida de processos, 100 e poucos processos. Os juízes costumam ter 10 mil processos, com menos escreventes. É minha obrigação levar tudo mastigado. Então, poxa, a gente leva um relatórios periodicamente para falar, excelência, olha, o que a gente faz na operação? Tem um relatório que é importante passar aqui para a gente ter uma ideia de como é gerir o processo. De uma segunda-feira para outra, ou do primeiro dia da semana, se segunda-feira for feriado, por primeiro dia da outra semana, o advogado ele cataloga na minha empresa, fora por fora, o que entrou no processo. Pode ter entrado um monte de foro inútil. É um ofício que foi mandado, mas não tem resposta, é uma procuração, não tem problema. Mas podem haver situações ali que precisam ser vistas pelo juiz. Então a gente faz esse trabalho, compila e fala, excelência, olha, tem algumas questões aqui para deliberar. Se eu não faço isso, como é que coitado do juiz, que tem milhares de processos, vai conseguir trabalhar? Sim. Então, é uma atividade, por isso que eu falo, a atividade do AJ ela é fundamental, por quê? Para dar transparência para o processo,
para dar segurança para o processo, análise de créditos, aquela votação de plano, de fato, ela é rígida, porque o valor do crédito está certo, então o cômputo está certo, o pagamento vai ser correto, etc. E também de gestão processual, ajudar o judiciário a gerir o processo, porque se não ajudar, o processo fatalmente ele vai ser lento, mas não é porque o juiz quer que ele seja lento. Não, Ninguém quer. Você vê juízes hoje em dia trabalhando no final de semana, isso é normal. Você vê escreventes trabalhando no final de semana, é normal. Não, e são caras super bem formados que ganham bem menos do que estariam ganhando na iniciativa privada. Assim, de verdade, você tem que enaltecer isso e defender remuneração, inclusive, desses profissionais, porque são profissionais extremamente capacitados, extremamente estudiosos, que têm um volume de trabalho enorme. Por quê? Porque a gente tem um povo muito demandante e a gente tem que ajudar. Né? Fernando, você vê um aumento do número de recuperações judiciais para os próximos anos? Vejo porque, assim, naturalmente, quando a gente vê o percentual de empresas em crise que busca essa ferramenta, é muito pequeno. Então, naturalmente, o Instituto ficando conhecido cada vez mais, e bem conhecido, esse é um problema, né? Infelizmente, muitas vezes o que vai para a imprensa são casos de fraude. Então, isso estigmatiza o Instituto, isso é ruim. Né? Então, mas é ruim porque foi para a empresa fraude? Não, é ruim que tenha fraude. Então, o que é ideal? Tem que saber separar. É ideal que não se tenha fraude, primeiro ponto. Mas o Instituto ficando cada vez mais conhecido, naturalmente ele vai ser mais procurado. Os advogados ficando cada vez mais especializados, naturalmente eles vão sugerir mais para os clientes. E são ferramentas importantes por quê? Porque a crise está aí. Então, assim, quando costumam dizer, poxa, vai aumentar o número de RJs porque a crise está pior. Eu acho que vai, porque vai ter crise pior. Na verdade, a gente está num momento econômico... Mas é global, hein? Não é só no Brasil. É global. A gente está num momento econômico que tende a melhorar. Né? A gente tem a gente começou com o movimento de queda de juros em 23 aqui no Brasil, né? Que isso é bom, barateia o custo do crédito, né? Então isso é fundamental. Nos Estados Unidos a gente está chegando no pivô, vai começar a descer os juros, se Deus quiser, a partir falavam no primeiro quadrimestre, mas acho que não, vai ser a partir do segundo trimestre, perdão, mas vai ter esse movimento. Então a tendência é que tenha uma melhora no cenário econômico global. Mas é cíclico, né? Então, pode ser que haja no futuro mais recuperações, mas eu espero que elas sejam ajuizadas porque o Instituto está mais conhecido. Sim. E não porque nós tivemos outras crises. Não, e nem como ferramenta para ganhar tempo, né? Sim. Eu peço uma recuperação judicial realmente para ter um tempo para melhorar questões estruturais que eu já venho carregando há muito tempo e não consegui fazer. Né? Eu também, né, na minha experiência, muita recuperação judicial só como ferramenta para barrigar o pagamento e aí para o dono conseguir fazer um patrimônio por fora. Então, eu acho que resolvendo essas questões, esses paradigmas e tudo mais, eu acho que vai aumentar o número de recuperações judiciais boas. Sim. E vai aumentar o número de empresas que saem da recuperação judicial reestruturadas. Né? Imagina, o Instituto da Recuperação Judicial sendo não estigmatizado. Poxa, quem ajuiza a recuperação, de fato quer recuperar, os planos de fato estão pagando bem, estão melhorando, porque, enfim, a intenção é recuperar e não, né, ter esse procedimento ortodoxo que você comentou. Naturalmente, vai desestigmatizar o Instituto e vai ser mais utilizado. E digo mais, né, é importante o empresário saber, poxa, chame pessoas que possam te ajudar. De repente você não precisa nem entrar em recuperação. Você tem que ter pessoas te ajudando. Se sua empresa estava crescendo e parou de crescer, você começou a dever, você começou a não pagar tributo, porque o empresário, a primeira fonte de financiamento dele é não pagar tributo. Começou a acontecer isso. Olhe para a tua empresa. Não ache que vai, de uma hora para outra, resolver com você, porque você já está fazendo o que você já sabe fazer. Se você está fazendo o que você sabe fazer e o negócio não melhora, traga gente para te ajudar. Invista nisso. Mas é caro. Vai ficar infinitamente mais caro se demorar 2, 3, 4 anos. Você quer abrir um outro CNPJ e desviar? Não faça isso, porque o empresário... vão pegar, né? Cada vez mais os caras vão pegar. E o empresário, na sua essência, não é fraudador. O empresário, na sua essência, ele quer ter sucesso, ele quer empreender. De novo, ele é um herói. Sim. Ele quer empreender, ele tem um risco absurdo nas costas dele, tem pessoas que dependem dele. Então, poxa, não vá macular a tua biografia. Procure alguém que te ajude. Perfeito. Né?
Tá bom, Fernando, ótimo. Bom bate-papo, excelente. Poxa, daí pra conversar muito. Bastante. Pode ter conversa para dias bastante aí, tempo, né? Mas te agradeço demais, parabéns aí pelo seu sucesso, pela sua história. E, vamos ver esses cursos aí, vamos divulgar esses cursos juntos. Aí eu posso, divulgando nas minhas mídias sociais também, a gente coloca aqui para divulgar para as pessoas, né, como é que funciona, né? Para trazer mais gente pro ecossistema dessa solução, né? Sim, vou fazer um merchan então aqui. Insolvência Campinas, né? @Insolvência Campinas no Instagram, é a nossa página da Comissão de Estudos em Recuperação e Falência da OAB de Campinas. Lá eu divulgo todos os eventos. Vamos ter o congresso agora em 2024, vamos ter várias palestras, livros, revistas, tudo. Então, foque no Instagram Insolvência Campinas, YouTube também com esse mesmo nome, LinkedIn também com esse mesmo nome, e vocês vão ver bastante conteúdo dessa área. Então, Fernando, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.